Paz do Senhor, amados ouvintes, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus eu estou bem. Eu tenho um tema aí, quem é Jesus? Louvado seja. E Jesus nós sabemos de fato que é o Filho de Deus, Jesus Cristo é tudo para nós. Sem Jesus nós não somos nada. Então é necessário crer no Filho, e também crer em Deus. Louvado seja. É necessário a gente crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Mas interessante eu deixei alguns versículos aqui. Se a gente for parar para meditar, louvado seja, fazer esse estudo aqui, a gente vai o dia todo, louvado seja. Então eu procurei alguns versículos aqui para a gente estar passando para a glória de Deus, e Deus Ele vai clarear nossa mente ainda mais, louvado seja. Jesus Cristo para nós é tudo. Você já parou para refletir quem é Jesus para você? A palavra de Deus se inicia aqui no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao 17, eu vou estar lendo aqui, Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás no céu. Louvado seja. É uma pergunta a qual Cristo, o Mestre, perguntou para os discípulos, louvado seja, querendo uma informação dos discípulos, a qual pessoas estavam falando acerca do Mestre, acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem. E aí Jesus Cristo também pergunta também essa questão para os próprios discípulos. Jesus Cristo, ele, louvado seja, menciona para Pedro, dizendo que quem revelou isso não foi nem a carne nem o sangue. Então foi uma revelação do próprio Deus, do próprio Pai, para Simão, louvado seja. Simão, louvado seja, disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, louvado seja. E você, já parou para refletir quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia. Eu quero aqui caminhar. Livro de João, uma passagem muito bem conhecida, onde diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja. Nós encontramos aí o próprio Cristo sendo que Ele é o caminho. Quem é Jesus? Jesus é o caminho para a nossa vida. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo, Ele é a vida para nós. Ele que nos dá ânimo e vida e vigor para a gente caminhar nesta caminhada, nestas situações aí, onde a gente queremos sempre pegar um atalho, queremos pegar um caminho mais fácil, vamos dizer assim. E Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele é o caminho. Aleluia. Livro de João capítulo 11, verso 25, diz assim, vamos ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26 chama a atenção também. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Quem é Jesus? Jesus Cristo, Ele também é a ressurreição, Ele também é a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Assim como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero ler aqui também livro do Dr. Lucas, capítulo 8, no verso 28, para a glória de Deus. Chama a atenção aqui, louvado seja, 8:28. Diz assim: E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O próprio gadareno, o próprio inimigo, legiões ali, louvado seja, espíritos imundos, estava sobre este homem chamado Gadareno, que vivia na terra de Gadara, louvado seja. Então, ele mesmo conhecia Jesus, e ele mesmo menciona,
que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Quem é Jesus? Jesus é Filho do Deus Altíssimo. Caminhando aqui, Jesus Cristo também, louvado seja, ele diz e menciona em vários lugares também. Mas eu quero deixar apenas um versículo aqui para não prolongar. Apocalipse 22, no verso 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? O primeiro e o derradeiro. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também caminhando aqui, ó, no livro de João, capítulo 1, verso 1. Louvado seja. Eu quero ler 1, 2, 4 e 5. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Presta atenção que esse Verbo é a própria palavra, é o próprio Jesus Cristo. Lá em Gênesis, houve um diálogo, louvado seja o nome do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o próprio Deus não estava falando sozinho, né? Então, Deus estava falando com o próprio Deus também, que era o próprio Jesus Cristo também, Filho de Deus, e ali também tinha o Espírito Santo. Veja bem, verso 2, ele estava no princípio com Deus. O verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é o Verbo, louvado seja o nome do Senhor. Interessante aqui também, João capítulo 12, no verso 46, chama atenção. Diz assim, falando em luz, né? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus Cristo dizendo, eu sou a luz que vim ao mundo. Quem é Jesus? Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se nós cremos em Jesus, nós não vamos permanecer no erro, nós não vamos permanecer na iniquidade, no pecado, na maldade, nós não vamos permanecer nas trevas, mas nós vamos permanecer na luz, vamos andar no caminho que é Jesus. Amém? Louvado seja. Também, livro de João aqui, capítulo 15, verso 1 a seguir, tá? Vou estar resumindo aqui para a gente poder finalizar, tá? O tema é quem é Jesus. Então a gente está meditando aqui, ó. João capítulo 15, verso 1 a seguir diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus Cristo é? Quem é Jesus? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Louvado seja. O verso 5 chama atenção. Diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, resumindo, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Amém? Quem é Jesus para você? Comece a refletir. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.